Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao grupo do Livro dos Espíritos. E nós dizemos que é esse livro base, porque o Livro dos Espíritos se divide aí em vários livros. Por exemplo, o livro um, aí ele vai se desdobrar aí na Gênese. O livro 2 que estamos aqui agora estudando, vai se desdobrar no Livro dos Médiuns, vamos falar sobre a vida corpórea. E no livro terceiro, que fala sobre as leis morais, onde vai desdobrar aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por isso que sempre a gente fala que é esse livro base, e tem aí outros livros, né? Mas vamos seguindo aqui, e para seguir os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, aos mentores que nos acompanham, a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, que nos envolve com seu manto azul de luz, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus. Obrigada, Jesus, por abençoar os nossos esforços de estarmos aqui reunidos para sempre adquirirmos um pouquinho mais de conhecimentos. Obrigada a Deus pelo dom da vida, por essa linda oportunidade terrena. E com muito respeito, adentramos aos nossos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Gerson, você vai continuar onde paramos aí? Você vai continuar 317, certo? Correto. Pergunta: os espíritos, depois da morte, conservam o amor à pátria? Ou seja, eles lembram de onde eles viveram, né? País, tem algum apego nesse sentido? Qual foi a resposta? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a Terra, ela está onde possuem mais pessoas simpáticas. Então, o que eu entendi aqui, né? Então, para os espíritos mais elevados, né, que entende, que tem a consciência do Criador, para ele, a pátria é o universo. Não é exatamente aquela região geográfica onde ele nasceu, onde viveu, né, aquele pedaço de terra no planeta Terra, né? E que sou daqui, sou dali. E para os espíritos menos elevados, eles têm a, a, a proximidade das pessoas mais simpáticas a eles, né? Então aí fica essa lembrança, esse apego do lugar que ele nasceu. Mas assim, como ele mesmo fala aqui, que é sempre o mesmo princípio. Os espíritos mais elevados tendem ao universo. Sabem que aqui é só uma passagem, né? E os menos elevados ainda se apegam ainda a essa questão geográfica, né? Mas vamos ver o que o Kardec coloca aqui de consideração, que ele complementa aqui a resposta. Ele diz assim: a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a terra, geralmente, senão paradas de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris aos seus olhos, que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana aí estacionam mais frequentemente, se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado
que quando em vida. Os espíritos vulgares aí são, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com poucas diferenças, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando no corpo físico. Intrometem-se nas nossas reuniões, nas nossas ocupações, nas nossas recreações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa, conforme seus caracteres. Não podendo satisfazer suas paixões, gozam com os que a elas se abandonam e os excitam. Entre eles existem alguns mais sérios que vêm e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então, assim, o que eu compreendi aqui nessa consideração? Então, Kardec, ele diz que existem três grupos de espíritos nesse sentido, né? Os mais elevados, que as coisas mais importantes tendem ao infinito, como a gente falou aqui, comentou aqui na resposta. As coisas do universo e que as coisas da Terra são tudo passageiras, são coisas de pouca duração. Então, a gente vê ali, por exemplo, espíritos muito elevados, como o de Cristo, né? Ele veio aqui para a Terra, qual foi a duração, a duração dele aqui? 33 anos, né? Então, ele vem aqui, faz a mensagem dele, a Missão. lição dele, e vai. Não se apega muito à Terra, né? Aí depois ele fala aqui que tem os espíritos de ordem mediana, que são aqueles que estacionam, aqueles que falam assim, eu não pratico bem, mas também não pratico mal. Mas ficam parados, né? Não ficam, não, não tem vontade de crescer, né? E aí tem, por fim, tem os espíritos vulgares, que são aqueles que só querem o mal dos outros, só querem a maledicência, só querem o desenvolvimento deles é ver os outros sofrerem, né? É encontrar o prazer deles nos sofrimentos dos outros. Eu entendi dessa forma. E uma coisa que eu estava pensando aqui, quando fala dos espíritos elevados, que sabem que a Terra é só uma passagem, que tendem a se direcionarem muito mais ao universo, eu estava aqui pensando quando nós éramos criança, né? Que o nosso mundo se resumia só à nossa rua. A nossa rua era o nosso mundo, ali que vivia todo mundo. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que existe uma rua no culto quarteirão. Depois você vai crescendo, você sabe que existe um bairro, É verdade. uma cidade, e vai evoluindo, até chegar um ponto em que a gente começa a se preocupar mais com o planeta, com o nosso país, com o nosso estado, com a nossa cidade, do que exatamente com aquela nossa rua. Me passou isso na cabeça enquanto eu li aqui, né? Quando a gente vai pensando que é só aquele nosso mundinho, mas a gente vai estudando, vai crescendo, opa, não é só uma rua, Uhum. é um quarteirão, é um bairro, é uma cidade, é um país, e aí por aí vai. Isso que eu penso, que eu analisei aqui. Legal essa analogia sua aí. E essa questão de Kardec é interessante, porque realmente a ideia que a gente tem aqui de pátria, ainda a gente tem a ideia de uma propriedade, né? Aqui é minha pátria, aqui é minha família, aqui é minha comunidade. E conforme o Gerson estava explicando aqui para nós a questão, eu lembrei da passagem de Jesus. Lembram quando foram chamar Jesus, seus discípulos foram chamar, que diziam, né? Que sua mãe e seus irmãos estão chamando? E ele aproveita ali na reunião para perguntar quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Que são todos. Então, aí já demonstra, né, essa escala, esse espírito evoluído, que ficou aqui pouco tempo, mas ele já veio com essa missão. Então, já vem aí de uma classe bem mais elevada, né? Quando a gente se fala aí de Jesus. É interessante que
quando o Kardec também fala dos espíritos medianos, eu também entendo que esses medianos, eles ficam um pouco mais na Terra. E eles vão aproveitar esse tempo aí para estudar, trabalhar, fazer algo de útil também para a humanidade. E quando ele fala aqui dos espíritos imperfeitos, eu acredito que é a grande massa, né, do planeta. Aqueles ainda que sentem muito prazer ainda nas coisas materiais, que é onde aí a gente ainda se enquadra, nesses espíritos, porque lembrando mais uma vez daquele curta dos sozinhos, então quanto mais a gente se apega aí às coisas materiais, mais vai se aproximando, né? Aqueles que também têm os vícios, né? Aqueles espíritos que estão desencarnados e que a gente já sempre fala, desencarnamos do jeitinho que estamos aqui. Então, se somos imperfeitos, se somos cheios de vícios materiais, ao desencarnar não adianta que amanhã a gente já está aí melhorado, né? Não, ainda vamos aí procurar grupos que se afinizam, que a gente já viu que a gente se reúne em grupos por simpatia, por afinidades, pelos mesmos gostos, pelos mesmos prazeres, né? Então, é isso que eu entendi e realmente é bem interessante aqui, né? Porque quando a gente já está num grau um pouco mais elevado, a pátria é o universo, somos todos, é uma visão bem ampliada, né? Lembrando que quando Kardec colocou aqui e os espíritos responderam, né? Nessa visão de universo, é um espírito já um pouco mais elevado, por isso que é interessante sempre estudar, se aprimorar. Pode falar, Suzane. Pegando, pegando a analogia do Gerson, né? Da criança, dessa evolução, dessa ampliação, né? Então, como você colocou, desencarnamos da maneira que estamos, né? Então, a gente percebe com a nossa evolução, com o pouco conhecimento que temos, que a gente começa a se desprender, né, do material, daquela posse. É meu filho, é minha mãe, é minha casa, é meu carro, né? Na medida em que vamos nos preocupando com as outras pessoas, com aquelas que não são os familiares, vamos nos preocupando com os desconhecidos, vamos vibrando por todo o universo, por todos os países. Então, cada vez mais com conhecimento, a gente vai ampliando, saindo daquela criança do quarteirão, né? E entendendo a distribuição, a doação do amor de uma maneira mais universal. E aí eu acho que a gente evolui muito, né? E do outro lado, a gente vai entender melhor quando desencarnarmos. Não vamos ficar apegados, não vamos ficar tanto assim obsidiando a nossa família, os nossos familiares, aquelas coisas que achamos que são nossas, né? Como a casa, o carro. Vamos entendendo que nada é nosso, né? Tudo foi empréstimo. Então, deixamos aqui nesse planeta apenas o amor, aquilo que fizemos de bem, né? O nosso aprendizado. Eu entendi assim também, né? Completando. Certo? Podemos seguir? Seguindo aqui, questão 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? Resposta: muito. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente.
é, então, que procura os meios de se tornar melhor. Então, isso aqui me fez lembrar o filme Nosso Lar, quando os espíritos recém-desencarnados, eles acabam indo para o umbral ou vai para a clínica, e cada um demora o tempo que for necessário para passar por esse processo de desmaterialização. A gente viu em questões anteriores que quanto mais apegado à matéria é o desencarnado, mais difícil se torna a passagem dele, o entendimento dele da nova realidade, do mundo além tudo. Uhum. Então, achei interessante esse termo que ele usou aqui, né, que é a desmaterialização. Então, vai depender muito de cada um. Bom, vamos lá. Sim, interfere. E o tempo necessário vai depender muito do grau de apego que esse desencarnado tem. Então, vai ficar o tempo que for necessário no umbral, se for o caso, o tempo que for necessário naquelas colônias de recuperação. Então, vai depender muito, muito dele. E outro ponto interessante aqui é que depois que ele passa por essa desintoxicação aí, ele começa a procurar meios para se tornar melhor, né? Ele busca referências de espíritos mais elevados e aí sim ele começa a jornada da sua evolução, né? Do seu preparo para uma nova oportunidade para passar no provas e expiações. Então, tem todo esse processo de desmaterialização, a hora que ele consegue se desapegar dessas coisas, aí ele entende a questão do desenvolvimento e acaba se apegando a espíritos mais elevados para tê-los como referência. Uhum. Foi isso que eu entendi aqui nessa questão 318. Perfeito, Jess. Não tem nem muito aí o que completar, só que assim, ainda nesse processo de desencarne no planeta Terra, ainda tem muitos que ficam na crosta terrestre. Então é interessante de tudo isso que o Gerson explicou aqui, a gente lembrar que tem toda uma equipe, né, várias equipes espirituais que nos auxiliam, que estão auxiliando esses espíritos, mas cada um aí no seu tempo, como o Gerson falou, quando sai aquele processo, né, de tanta materialização, né, quando sai daquele estado de perturbação, aquele estado de torpor, e que o espírito ele vai ali, né, sendo auxiliado e aceitando essa ajuda, que ali nada é imposto. Aliás, nem aqui no planeta Terra, né? Somos espíritos com o nosso livre-arbítrio. Então, à medida que o espírito ele aceita esse auxílio, ele vai se inspirando nesses espíritos, né? A se depurar, a se melhorar, porque assim ele também já vai trabalhando para a sua próxima reencarnação, não é verdade? Isso é maravilhoso, né? A gente ter a certeza que não estamos sozinhos, em nenhum momento, que estamos amparados, né? Sempre temos a ajuda, sempre temos a como é que fala, a aceitação de evoluirmos, né? Sempre podemos evoluirmos, seja nesse mundo encarnado como desencarnado. Sabemos que temos tudo do outro lado. Então, a misericórdia de Deus ela é infinita, né? Porque sempre temos ajuda, mesmo aqueles espíritos mais inferiores, naquele umbral, naquele desequilíbrio total, mesmo assim, eles são resgatados, desde que queira, né? No momento que ele quer, ele é amparado. Então, nunca estamos sozinhos. Isso dá um conforto muito grande, né? Verdade. Pode seguir, Suzele. 319. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar
no mundo dos espíritos? Resposta: esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. Então, ele dá uma orientação da gente dar uma olhada nos itens, nas perguntas 163, 164 e 165. Eu não vou ler porque é longa, né? Mas podemos fazer um resumo dessa questão. Então, o espírito ele vai despertar no mundo espiritual, cada um ao seu momento, e vai depender muito do tipo de desencarne que ele teve também. Então, se foi uma morte violenta, um suicídio, um acidente, um desastre coletivo, né? Alguma coisa muito bruta, então ele vai demorar mais para entender a sua situação de desencarne. E também vai depender da evolução dele. Então, se ele é um espírito mais evoluído, ele vai entender melhor e mais rápido a sua situação de não estar mais nesse mundo, né? Então, tudo depende da sua evolução, tudo depende da maneira com que ele foi, de que houve o seu desencarne, né? Então, você imagina, por exemplo, um suicida, né? Ele vai ter uma dificuldade enorme de entender que ele desencarnou, ou aquele ateu que não acredita em nada, né? Ele vai demorar muito para entender que ele está desencarnado, porque ele vê as pessoas, ele vê os lugares, ele pergunta, ninguém responde. Imagina o desespero que dá nesse espírito, né? Aquele que nunca acreditou em nada, né? E mesmo assim, como eu disse na pergunta anterior, ele é amparado, e aos pouquinhos ele vai, né, sendo amparado. No caso do suicida, ele vai, dependendo do seu arrependimento, ele vai ser ajudado sim, né? E vai indo, ele vai entendendo a sua situação de desencarnado. Foi o que eu entendi. É interessante essa pergunta, porque me fez lembrar os filmes Os Mensageiros, Gerson, que a gente foi assistir. Porque por Nós mais que a gente é, nasce, vive, morre e vai de novo, e vai de novo esse processo, mas conforme a elevação do espírito, ele se espanta quando chega no plano espiritual, né? E a gente fala plano espiritual como algo tão distante, mas é esse mundo aqui, ó, paralelo ao nosso, né? Do planeta Terra. Então são várias colônias. Então o espírito ele vai se espantando, mas isso vai depender muito da forma como o espírito desencarnou, dessa perturbação. Por isso que aqui no livro, né, Suzele, eles falam, ver os itens aí, né, do 163 em seguinte. Esses itens que a gente já até estudou, fala o quê? Da perturbação espírita, daquela perturbação que o espírito passa. A mesma perturbação, vou pegar como exemplo, eu desencarnando, eu vou passar pela mesma perturbação que o Gerson vai passar? Não, depende muito. Por isso que a espiritualidade, nós aqui, a gente vai reforçando, porque quanto mais a gente fala, mais também a gente internaliza em nós. Quanto mais conhecimentos, quanto mais seguimos aí o caminho de Jesus, né? Procuramos viver de uma forma leve e saudável, mais a gente vai ter uma passagem aí mais tranquila e um entendimento, não vai se desesperar, como a Suzelei comentou,
Tem espíritos que ficam desesperados, veem o seu corpo ali e se desesperam. Então, a educação para a morte, ela não é muito falada, né? A gente é educado para viver, conforme as nossas regras, conforme as nossas sociedades, mas a gente não tem a educação para a morte. Então, é importante que cada um, no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento, vai procurando esse conhecimento, porque o espírito é eterno. Eu acredito que isso não fica mais dúvida para nós. Então, conforme temos mais conhecimento, melhor é a nossa passagem e menos esse estado de torpor. Então, hoje, eu sou a Meire, mas eu não vou ser sempre a Meire. Hoje, meu estado é de Meire, mas nas outras encarnações, eu não fui a Meire, né? Eu tive outras vivências, mas eu adquiri os conhecimentos. Hoje eu olho para mim, olho as minhas tendências, as minhas inclinações, e às vezes vem tão leve assim na minha mente, eu falo assim, ai, acho que eu estou continuando aquilo que eu fiz em vidas passadas, né? E aquelas tendências más minhas, eu falo assim, eu acho que isso aqui eu vim para melhorar, né? Vamos lá, Mary, se esforça um pouquinho. Então, é importante a gente fazer essas reflexões conosco mesmo, não com os outros, com a gente. Só complementando, na questão 165, ele fala do desencarne coletivo, né? Então, muitas pessoas têm a ideia que no desencarne coletivo todos vão juntos, né? E não é bem assim. É aquilo que você falou, cada um vai no seu esclarecimento, na sua evolução. E, mais uma vez, a gente vê a questão do apego, o apego material nessa colocação dele, né? Em que ele coloca que os espíritos, eles vão, nesse desencarne, eles vão se ligar muito àqueles que eles têm um apego excessivo, né? Tipo os familiares, então não vão se preocupar com os outros. Então, mais uma vez, no desencarne aparece a questão do apego, né? É bom chamar atenção sobre isso. A gente continua. E a questão que cada um vai, como você falou, cada um vai sozinho, né? Cada um tem o seu tipo de desencarne, mesmo que seja uma coisa coletiva aqui na Terra, não vai ser assim lá, né? Só para complementar. Eu entendi aqui também que é importante esse espanto que o desencarnado tem ao reentrar no mundo dos espíritos, porque assim, eu acho que esse espanto é um gatilho para as nossas reflexões, né? Poxa, o que que eu fiz Uhum. nessa última passagem que eu tive? Porque a gente viu que é uma disputa tão intensa para os espíritos conseguirem a oportunidade de reencarnar, que quando a gente desencarna, a gente tende a lembrar, poxa, é nessa hora que começa a ver quem é dando um exemplo só, tá? Quem é o materialista e quem não é. A hora que você desperta, fala, pô, cadê aquele meu carro? Cadê aquela minha mansão? Cadê aquela minha esposa linda, maravilhosa? Ou, cheguei, passei, estou numa nova etapa, vamos analisar o que foi feito nessa minha última oportunidade. Então, assim, tem que haver, eu entendo que tem que haver esse espanto mesmo, esse espanto é a virada da chave, né? E, e qual é o outro ponto que eu ia falar também? E assim, a gente viu que a gente vem desde o reino mineral. Então, se a gente for acumulando todos os entendimentos, todos os desencarnes que tivemos, é muita informação. E a gente viu que o mundo espírita é perfeito. Não tem tempo a perder com, não digo futilidades, mas aquilo que já foi feito, né? Aquele fez o xizinho ali, ok, cumpriu essa etapa, cumpriu.
bola para frente, é daqui para Sim. frente, Ah, né? Não tem que ficar lá se lamentando ou ficar se vangloriando do que foi feito no passado. Passou de ano, tique, pronto, bola para frente. Então, eu entendi dessa forma. E conforme vocês estavam falando, Nova, eu lembrei que nós que participamos das vibrações coletivas do CEF, aliás, todas as quintas à noite, quando nós vibramos e vibramos por aqueles espíritos que acabaram de deixar o seu corpo físico, a gente vibra no sentido que, ao ele sair desse estado de torpor, de perturbação, que ele aceite aquele acolhimento, aquele entendimento, porque vai ter a equipe espiritual para amparar. Então, é interessante a gente lembrar o quão as nossas preces e as nossas vibrações para aqueles espíritos que deixaram o corpo físico ajudam, porque ao meio de nós nos comunicarmos com eles é através desses nossos pensamentos, daquelas orações sinceras, e não as orações de lamentação. Uma vez, claro, a tristeza ela vai fazer parte quando são entes nossos queridos, mas passando esse estado, que retomemos a nossa consciência de que somos espíritos eternos, né? Pode falar, Suzeli, você ia completar? não, ainda dá tempo de fazer? Olha, temos aí 4 minutinhos. O que vocês acham de continuarmos na próxima semana? Porque aí a gente já vai até para outro Entre um, item, né? Que é o item 9, que vamos falar aí da comemoração dos mortos, os funerais, o dia de finados. E aí, hein? Será que os espíritos participam, os espíritos desencarnados? Então, vamos deixar para a próxima semana? Tudo sim, bem? Então, tudo bem. vamos assim encerrar esses nossos estudos de hoje, agradecendo ao nosso Mestre Jesus. Como é bom estudar em grupo, Mestre Jesus. Obrigada pelo seu amor, pelos seus ensinos e obrigada por nos abençoar. E que possamos todos nós que estamos aqui, e a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, que possam permanecer com a sua luz em nossos lares e em nosso coração. E que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima. Até semana que vem. Com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.